das funções dos anjos no céu. As funções nos céus não podem ser enumeradas nem descritas em particular, mas se pode dizer só alguma coisa em geral, porque elas são inúmeras e, além disso, variadas segundo os deveres das sociedades. Cada sociedade tem um dever peculiar, porque as sociedades, tendo sido distribuídas segundo os bens, ver número 41, elas o foram, portanto, segundo os usos, porque os bens em todas elas, nos céus, são bens em ato, que são usos. Aí cada um presta um uso, pois o reino do Senhor é o reino dos usos. Há nos céus, como nas terras, um grande número de administrações, porque há negócios eclesiásticos, civis e domésticos. Vê-se que há negócios eclesiásticos pelo que se disse e se explicou a respeito do culto divino, números 221 a 227. Negócios civis pelo que se disse e se mostrou sobre os governos no céu, números 213 a 220. E negócios domésticos pelo que se disse sobre as habitações e as moradas dos anjos, números 183 a 190, e sobre os casamentos no céu, números 366 a 386. Daí é evidente que há um grande número de funções e de administrações dentro de cada sociedade celeste. Todas as coisas nos céus foram instituídas segundo a ordem divina, que é observada em toda parte pelos anjos por via das administrações. Os mais sábios administram as coisas do bem comum ou do uso comum. Os que são menos sábios administram as do bem ou do uso particular, e assim por diante. Essas coisas foram subordinadas absolutamente do mesmo modo que na ordem divina foram subordinados os usos. Daí também a cada função foi adjunta uma dignidade conforme a dignidade do uso. O anjo, porém, não atribui a si próprio a dignidade, mas dá toda ela ao uso, e como o uso é o bem que ele faz, e todo o bem vem do Senhor, ele a dá, por conseguinte, toda ao Senhor. Aquele, pois, que pensa na honra para si e, por conseguinte, para o uso, e não para o uso e, por conseguinte, para si, não pode exercer ofício algum no céu, porque ele volta as costas ao Senhor, pondo-se em primeiro lugar e pondo o uso em segundo. Quando se diz uso, entende-se também o Senhor, porque o uso é, como acaba de ser dito, o bem, e o bem procede do Senhor. Daí se pode concluir quais são as subordinações nos céus, a saber que, conforme cada um ama, estima e honra o uso, do mesmo modo também ele ama, estima e honra a pessoa a que esse uso foi adjunto. A pessoa é também amada, estimada e honrada, tanto quanto ela atribuir o uso não a si própria, mas ao Senhor. Porque quanto mais ela é sábia, mais os usos que ela presta são praticados segundo o bem. O amor, a estima e a honra espirituais são simplesmente o amor, a estima e a honra do uso na pessoa. E a honra da pessoa vem do uso, e não o uso da pessoa. Quem considera os homens segundo a verdade espiritual, não os considera também de outro modo, pois vê todo homem semelhante a um outro, seja ele revestido de uma dignidade grande ou pequena, mas vê a diferença somente na sabedoria. E a sabedoria consiste em amar o uso, assim o bem do concidadão, da sociedade, da pátria e da igreja. Nisto consiste o amor para com o Senhor,
porque do Senhor procede todo o bem que é um bem do uso. E nisto consiste ainda o amor para com o próximo, porque o próximo é o bem que se deve amar no concidadão, na sociedade, na pátria e na igreja, e que se lhes deve fazer. Todas as sociedades nos céus foram discriminadas segundo os usos, pois foram discriminadas segundo os bens, como se disse Números 41 e seguintes. E estes bens são bens em ato, ou bens da caridade, que são usos. Há sociedades cujas funções são de cuidar das crianças, outras cujas funções consistem em dar-lhes a instrução e a educação quando elas crescem, outras que igualmente instruem e educam os meninos e as meninas, que são de boa índole pela educação que receberam no mundo e que de lá vêm ao céu. Outras ensinam as pessoas simples e boas do mundo cristão e as conduzem no caminho do céu. Outras ensinam igualmente as diversas nações, outras protegem os espíritos noviços que vêm recentemente do mundo da infestação dos maus espíritos. Há também os anjos adjuntos aos espíritos que estão na terra inferior e os há ainda adjuntos aos que estão nos infernos para os moderarem, a fim de que eles não se atormentem mutuamente, além de limites prescritos. Também os há adjuntos aos que são ressuscitados dentre os mortos. Em geral, anjos de cada sociedade são enviados para os homens, a fim de guardá-los e desviá-los das afeições e dos pensamentos maus, para lhes inspirar, tanto quanto estes as recebem livremente, afeições boas pelas quais eles dirigem as ações ou as obras dos homens, removendo o quanto possível as intenções más. Os anjos, quando estão nos homens, habitam, por assim dizer, em suas afeições, e mais perto do homem, conforme este se acha no bem pelas verdades, e mais longe conforme ele se afasta do bem por sua vida. Mas todas estas funções dos anjos são funções do Senhor pelos anjos, porque os anjos as desempenham não por si próprios, mas pelo Senhor. Daí é que, pelos anjos, se entendem na palavra, em seu sentido interno, não anjos, mas algo do Senhor. E por isso é que os anjos na palavra são chamados deuses. Essas funções dos anjos são as suas funções comuns, mas no particular, cada um tem seu encargo, porque cada uso comum se compõe de usos inúmeros denominados usos médios, usos ministrantes e usos subservientes. Todos e cada um foram coordenados e subordinados segundo a ordem divina, e tomados juntos, eles fazem e completam o uso comum, que é o bem comum. Nas funções eclesiásticas do céu estão aqueles que no mundo amaram a palavra e pela afeição nela procuraram as verdades, não por causa da honra ou do lucro, mas por causa do uso de sua vida e da vida dos outros. Esses, segundo o amor e o desejo do uso, estão lá na iluminação e na luz da sabedoria, que eles adquirem também pela palavra nos céus, a qual é espiritual e não natural como no mundo. Ver número 259. Eles desempenham funções de pregadores e aí, segundo a ordem divina, estão colocados em uma posição superior à dos que, pela iluminação, excedem os outros em sabedoria. Nas funções civis estão aqueles que no mundo amaram a pátria e seu bem comum mais do que seu bem próprio, e exerceram o justo e o reto segundo o amor do justo e do reto. Quanto mais eles procuraram
pelo desejo de seu amor, as leis do justo e, por conseguinte, se tornaram inteligentes, mais eles estão na faculdade de exercer cargos no céu. E eles os desempenham também na posição ou no grau em que está a sua inteligência, que também está em um grau igual ao de seu amor do uso pelo bem comum. Além disso, há no céu tantos ofícios, tantas administrações e também tantos trabalhos que é impossível enumerá-los por causa da sua quantidade. Os do mundo são relativamente em pequeno número. Todos os anjos, sem exceção alguma, estão no prazer de sua obra e de seu trabalho, segundo o amor do uso, e nenhum deles nele está pelo amor de si ou do lucro. Nenhum deles também tem o amor do lucro em vista da vida, porque todas as necessidades da vida lhes são dadas de graça. Eles moram, são vestidos e alimentados gratuitamente. Daí é evidente que os que amaram a si próprios e amaram ao mundo mais do que o uso não têm parte alguma no céu, porquanto cada um, depois da vida no mundo, conserva seu amor ou sua afeição, o que durante a eternidade não pode ser extirpado. Ver número 363. No céu, cada um está em sua obra segundo a correspondência. E a correspondência existe não com a obra, mas com o uso de cada obra. Ver número 112. E há correspondência de todas as coisas. Número 106. Aquele que no céu está em uma função ou em uma obra que corresponde a seu uso, acha-se em um estado de vida absolutamente semelhante ao estado em que ele esteve no mundo, porque o espiritual e o natural fazem um pelas correspondências, com a diferença, porém, que ele está em um prazer interior por se achar na vida espiritual, vida que é interior, e por conseguinte, mais suscetível de receber a bem-aventurança celeste.